Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao item 1, capítulo 6, consequências da definição de logaritmo. Bons estudos! Pessoal, na videoaula anterior, nós aprendemos a definição de logaritmo e ficamos conhecendo duas condições importantes, cuja primeira tratava das condições de existência de um logaritmo. Nessa videoaula, nós vamos ver as consequências da definição de logaritmo. Por que ele fala de consequências da definição? Lembram que na definição nós temos que ter o logaritmando, lá representado por n na videoaula anterior, maior do que zero, e a base representado por a, sendo maior do que zero e sendo diferente de 1. Com base nessa situação, nessa condição, tá? Nós temos aqui 5 consequências. Tá? Então vamos discutir agora, são muito importantes. Por exemplo, primeira consequência, log de 1 na base a igual a zero. 1 aqui é o logaritmando. Toda vez que eu tiver o logaritmando de 1, não importa qual seja a base, desde que sejam satisfeitas as condições, a ser maior do que zero e diferente de 1, vai ser sempre zero, não é isso? Então, olha, isso é verdade porque a elevado a zero é igual a 1. Consequência 2, ou segunda consequência. O log de a na base a é igual a 1. Por quê? Toda vez que eu tiver logaritmo de a na base a, ou seja, onde o logaritmando é igual à base, o resultado vai ser sempre igual a 1. E aqui ele demonstra, porque a elevado a 1 é igual a a, desde que sejam satisfeitas as condições. Quais são as condições da base? Base maior do que zero e a diferente de 1. E é claro, no caso, o logaritmando ser maior do que zero. Terceira consequência, log de a elevado a n na base a é igual a n, pois a elevado a n é igual a elevado a n, sempre que forem satisfeitas as condições de a ser maior do que zero e a ser diferente de 1. Muito bem. Quarta consequência, a elevado a log de n na base a é igual a n, com n maior do que zero, a maior do que zero e a diferente de 1. Pessoal, a justificativa é bem simples. Olha, log de n na base a é igual a x. Toma ele igual a x. Tá? X é o valor que eu quero encontrar que vai satisfazer, que é o resultado de log de n na base a. Bom, da relação nós sabemos que isso aqui é o quê? É você ter a elevado a x igual a n. Não é isso? Então, log de n na base a é igual a x. Isso implica que é a mesma coisa que você ter a elevado a x igual a n. Bom, então eu vou substituir aqui, substituindo o x aqui na minha potência, da quarta consequência. Então, a elevado a log de n na base a, isso aqui não é igual a elevado a x? Bom, a elevado a x aqui, olha, não é igual a n? Aqui, ó, é igual a n. Foi o que ele fez. Tá? Então, a é uma potência, tendo como base a e expoente log de n na base a, isso é igual a n. O que ele fez aqui agora. Ok? Quinta consequência. Log de x na base a é igual a log de y na base a, se e somente se x for igual a y. Com x maior do que zero, y maior do que zero, a maior do que zero e a diferente de 1. Então, pessoal, essa relação aqui, o que ele está me dizendo é que se eu tiver um log de x na base a, onde x é o meu logaritmando, então ele tem que ser maior do que zero, da definição de logaritmo, correto? Ele vai ser igual a log de y na base a, onde y é o logaritmando e ele tem que ser maior do que zero, da definição de logaritmo, ok? Então, se eu tenho esses dois logaritmos e afirmo que eles são iguais,
e a base desses dois logaritmos é a mesma, então os logaritmandos têm que ser iguais. É isso que está falando. Claro, resguardado, né, as condições, né, de um logaritmo. A justificativa. E aí ele vai colocar aqui, se log de x na base A é igual a R e log de y na base A é igual a S, então ele vai ter a seguinte situação, né? A elevado a R é igual a x para o primeiro log. E A elevado a S é igual a y para o segundo log. Com isso, ele vai ter o seguinte, olha, já que os dois logaritmos são iguais, aqui ele está demonstrando, né? X é igual a y implica que A elevado a R é igual a A elevado a S. Nesse caso, R é igual a S. Ou seja, por consequência, o logaritmo de x na base A é igual ao logaritmo de y na base A. Ou então, se você igualar o logaritmo de x na base A, né, com o logaritmo de y na base A, isso vai implicar que R vai ser igual a S, né, uma vez que você definiu que o logaritmo de x na base A é igual a R e o logaritmo de y na base A é igual a S. Bom, se você tem, né, esses dois logaritmos, o R e o S, iguais, isso vai implicar que a potência, né, de A elevado a R é igual a A elevado a S e, por conseguinte, o x é igual a y. Ou seja, ele te demonstra essa relação de duas formas. Mas o que é importante você saber? Se você tiver dois logaritmos numa igualdade, né? Logaritmo de x igual na base A igual ao logaritmo de y na base A, você pode afirmar que os logaritmandos são iguais desde que a base desses logaritmos sejam iguais. Ok?